Olá pessoal, a gente vai fazer uma sequência de aulas voltadas para as matrizes de referência de língua portuguesa. E nós vamos aprender nelas a questão dos descritores que são responsáveis pela interpretação do texto. A partir dos descritores 1, descritor 3, 4, 6 e 14. Começando aí pelo descritor 1, que é aquele descritor responsável pela informação explícita do texto. Isso vai ser já na nossa primeira aula, essa aula na sequência. Nós temos o descritor 3, que é responsável pelo sentido da palavra, né? O sentido implícito de uma palavra. Ou seja, analisando o descritor 3, a gente vai perceber que algumas palavras têm o sentido deduzido por meio de outras informações que estão no texto. A gente não precisa saber o significado de todas as palavras. Em relação ao descritor 4, nós vamos perceber também as informações implícitas no texto. Isso porque a gente sabe que nem sempre o autor de um texto deixa 100% daquilo que ele quer dizer no texto escrito ou oral. Então, algumas intenções são percebidas pelo leitor e vamos acompanhar isso através da descrição, aliás, através do descritor número 4. O descritor 6 procura trabalhar o tema do texto. Então, é nesse descritor que é fundamental a gente perceber a relação entre o próprio título e o texto e conseguir diferenciar, através da leitura, a informação essencial daquelas que são secundárias. Então, é o descritor que vai trabalhar esse foco, né? Essa intenção. E, por fim, tem o descritor de número 14, que é aquele que vai trabalhar a diferença entre fato e opinião. Como é que o aluno, como é que o leitor consegue perceber, através de uma leitura, se aquela informação destacada é apenas informativa ou ela parte de um ponto de vista pessoal, do ponto de vista do seu autor. Então, conseguir perceber, através de elementos linguísticos, através de uma intenção discursiva, qual a intenção do texto, diferenciando o fato da própria argumentação, é uma capacidade crítica que é aprofundada a partir desse descritor de número 14, certo? Então, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar dois descritores, o descritor 1 e o descritor 3. O primeiro vai mostrar as informações explícitas no texto, e o descritor 3 vai procurar trabalhar as informações implícitas, ou seja, nesse caso mais especificamente, o sentido de palavras dentro do texto. Então, vamos agora às questões, ok? Pronto, gente, então agora chegou a hora da gente ver essa matriz de referência de língua portuguesa através de resolução de questões, né? Em duas aulas. Então vamos aqui à nossa primeira questão. Olha só, nós temos aqui um texto chamado Perfume, deixa eu descer aqui um pouquinho. Pronto, e a gente vai, a partir do descritor 1, localizar informações explícitas no texto. Mais uma vez, a gente deixa bem claro que o aluno não necessariamente precisa saber ou decorar todos os descritores, certo? Isso aqui é para o caso do professor analisar e trabalhar com o aluno a interpretação do texto, sabendo quais são as dificuldades que ele tem a partir do descritor específico, certo? Então, o primeiro texto diz o seguinte: o perfume. A arte da perfumaria iniciou-se logo que o homem primitivo aprendeu a fazer o fogo e descobriu que certas plantas desprendiam fragrâncias agradáveis quando queimadas. O nome perfume deriva do latim perfumum ou profumum, que significa através da fumaça. Isso vem demonstrar a mais antiga aplicação da mistura de fragrâncias de plantas aromáticas que eram utilizadas como oferendas. Durante os séculos, centenas de culturas desenvolveram atos simbólicos e religiosos onde plantas raras e resinas aromáticas queimadas nos altares dos templos eram oferecidas como sacrifício em busca do favor dos deuses. Com este objetivo eram utilizados o sândalo, a casca da canela, as raízes do cálamo e vetiver, bem como substâncias resinosas como mirra, incenso, bejoim e cedro do Líbano. Poucas composições aromáticas da época foram transmitidas por escrito. Entretanto, uma está registrada no livro do Êxodo, capítulo 30. A composição utilizava 4 ingredientes naturais, muito empregados nos dias de hoje, mas de forma mais refinada: mirra, cássia, cortiça de árvore de canela e óleo de cálamo aromático. Vamos à pergunta. De acordo com esse texto, o perfume surgiu a partir de quê, pessoal? A partir da descoberta do fogo, da narrativa bíblica, dos atos religiosos ou dos ingredientes naturais? Então veja que o título aqui, olha só, nós temos o perfume. Veja a primeira frase do texto. A arte da perfumaria iniciou-se logo que o homem primitivo aprendeu a fazer
fogo. Então, aqui já não temos mais nenhuma dúvida de que se trata da letra A, alternativa correta. Veja que se eu estou procurando uma informação explícita, é porque essa informação já está presente no texto. Esse é o descritor mais simples, né? Porque você não vai ter que fazer nenhuma inferência, você não vai ter que associar nada, você simplesmente vai localizar a informação que já aparece lá no texto. E como o primeiro parágrafo já deixou isso bem nítido, bem claro, né? Essa seria uma questão que muita gente com certeza acertaria. Vamos agora à segunda questão desse descritor 1, de localizar informações explícitas. O pulo. A onça encontrou com o gato e pediu: amigo gato, você me ensina a pular? O gato ficou muito desconfiado, mas concordou. Nas últimas aulas, a onça pulava com rapidez e agilidade. Parecia um gato gigante. Você é um professor maravilhoso, amigo gato, dizia a onça agradando. Uma tarde, depois da aula, foram beber água no riacho. E a onça fez uma aposta. Vamos ver quem pula naquela pedra? Vamos lá. Então você pula primeiro, ordenou a onça. O gato, zum, pulou em cima da pedra. E a onça, procotó, deu um pulo traiçoeiro em cima do gato. Mas o gato pulou de lado e escapuliu tão rápido como a ventania. A onça ficou vermelha de raiva. É assim? Essa parte você não ensinou para mim. E o gato respondeu cantando. O pulo de lado é o segredo do gato. Muito bem. De acordo com o texto, o segredo do gato é: letra A, zum, pulo em cima da pedra. Letra B, o pulo do gato. O pulo do lado. Letra C, procotó, pulo traiçoeiro. Ou letra D, pulo rápido e ágil, né? Então, como você já observa no final do texto, a alternativa correta é a letra B, pulo do lado. Então, nesse caso aqui, basta que o aluno tenha atenção quando estiver fazendo a sua leitura, porque como a informação já está explícita, ele vai conseguir marcar, né? Mais uma vez eu chamo a atenção. Ele não sabe que esse é um tipo de descritor, que ele tem que achar uma informação explícita. Simplesmente ele vai interpretar o texto, né? E, no caso, o professor que vai acompanhando é que vai identificando pelos descritores qual é a dificuldade ou o nível de dificuldade que esse aluno tem. Bom, vamos agora aqui para o descritor de número 3, que vai se preocupar com inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Vamos lá. Nós temos aqui um texto chamado bucolismo, que diz o seguinte: bucolismo é o termo utilizado para designar uma espécie de poesia pastoral, que descreve a qualidade ou caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza. Vejam aqui a sequência de palavras de um mesmo campo semântico. Olha só. Costumes rurais, belezas campestres, né, relacionada ao campo, e natureza. Então, são palavras que têm uma mesma sequência de sentido. A base material do progresso consubstanciava-se nas cidades. Mudava o mundo, mudavam-se as cidades e, consequentemente, redobravam os problemas dos conglomerados urbanos. A natureza acenava com a ordem dos prados e dos campos. Os indivíduos resgatavam sentimentos corroídos pelo progresso. O progresso corroía os sentimentos. Eles procuravam fazer o quê? Resgatar, né? Ou seja, voltar a esses sentimentos bons. Os Árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. Eles tinham preferência pela vida nos campos próximo à natureza. Nesse texto, no trecho, os Árcades buscavam vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. A palavra destacada tem o sentido de quê, gente? De agitação, buzina, cansaço ou sussurro. Supondo que você não saiba o que significa burburinho citadino, né? Na verdade, a palavra destacada é burburinho. Eu vou tirar aqui esse negrito. Ótimo. Então, vamos lá. Não sei o que é burburinho. Então, eu preciso fazer dedução. Ou seja, eu preciso chegar ao significado dela pelas informações que eu vou encontrar no texto. O que seria esse burburinho? O que é que você faz nesse tipo de questão? Você tem que ler não apenas o trecho que foi apontado no enunciado, porque aí você descontextualiza. Então, quando você lê esse parágrafo todo aqui, olha só, que começa em natureza e termina também com a palavra natureza, vocês lembram que os Árcades, eles buscavam uma vida simples, longe do burburinho. O que é essa vida simples? É a vida calma, é a vida da ordem nos prados e nos campos, né? Que foi corroído pelo progresso. Onde é que há o progresso? Nas cidades. Então, se na cidade há progresso, você quer resgatar a sua paz, você vai para os campos. Então, a palavra destacadas, burburinho, tem o sentido de quê? De agitação, porque as cidades eram agitadas e os Árcades procuravam a vida tranquila nos campos. Veja que
eu não tenho o significado da palavra burburinho, mas pelas informações do texto, eu consegui perceber que burburinho significa barulho. Não pode ser buzina, porque já seria uma palavra muito mais específica. Não pode ser cansaço, porque o texto fala que eles procuravam resgatar sentimentos corroídos pelo progresso, né? Não pode ser sussurro, porque sussurro e cansaço seriam palavras muito amenas em relação ao que eles procuravam no campo, né? Que era a paz dos campos, era essa tranquilidade. Vejamos agora esse texto 2 no descritor 3. Era uma vez um lindo príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou a bruxa horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. Se não vai casar comigo, não vai se casar com ninguém mais. Olhou fundo nos olhos dele e disse: você vai virar um sapo. Ao ouvir esta palavra, o príncipe sentiu extremação. Teve medo, acreditou. E ele virou aquilo que a palavra feitiço tinha dito: sapo. Virou um sapo. No trecho, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. A expressão destacada significa que ele não deu atenção ao pedido do casamento, ele não entendeu o pedido da bruxa, não respondeu à bruxa ou não acreditou na bruxa. Só para a gente ter a certeza, a gente identifica o trechozinho, né? No texto, olha só, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou brava. Mais uma vez eu volto a dizer. Quando você encontrar essa frase no texto, é importante que você não apenas a leia, mas todas as informações que estão junto a elas. Então, leia o parágrafo inteiro, ou pelo menos até onde fizer um ponto, né? O príncipe nem ligou. O príncipe não ligou o quê? Quando a bruxa o pediu em casamento. Então, ele nem ligou para ela. Significa que seria a alternativa A, né? Ele não ligou para a bruxa. Então, o que é que a gente pode entender de um modo geral? Por enquanto, nós trabalhamos dois descritores. O primeiro procura identificar informações explícitas no texto, ou seja, apenas você verificar aquelas palavras no enunciado e dentro do texto para fazer aí a associação e achar a resposta. E nesse descritor 3 a gente vai verificar informações implícitas, ou seja, é necessário você contextualizar para achar informações e essas informações vão lhe dar a resposta correta. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais 2 descritores relacionados à questão da leitura. Até lá!